Ontem a Polícia Federal fez uma operação que está dentro do inquérito das fake news. Foi, André, foi. E quem pediu foi o PGR, Procurador-Geral da República. E para desespero dos suspeitos, o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Qual que é a suspeita, Andréia? 4 servidores públicos, um auditor da Receita Federal, 2 técnicos da Receita Federal e um outro funcionário da Serpro, que é aquela coisa lá de toda a digitalização, você lembra da Serpro? Que foi muito importante, inclusive, durante a questão da pandemia, para você fazer o seu cadastro, para poder receber o auxílio emergencial. Pois é toda a estrutura de tecnologia de informação de dados do governo federal. É a Serpro. Esses 4 servidores públicos, são suspeitos de vazamento de dados. Primeiro, eles entraram dentro do dado, né, sem ter uma ordem judicial ou um motivo administrativo idôneo para fazer isso. Entendeu? Porque, a depender do seu cargo público, você tem acesso a informações que ninguém tem. É, André? É. Você tem acesso a informações que ninguém tem. Se você acessa essas informações para fazer um procedimento administrativo corriqueiro, que é de uma coisa normal, tá tudo certo. Ou se você acessa esses dados com autorização judicial, a depender da sensibilidade dos dados, tá tudo certo. Mas quando você usa do seu cargo para acessar esses dados por uma motivação inidônea, ou, que eu vou te explicar o que é, ou para vender os dados, você está lascado. E a suspeita é essas 2 situações, que acessaram os dados dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal e até do Procurador-Geral da República, dados da Receita Federal, dados de sigilos bancários, uma série de situações sem procedimento administrativo aberto, com um motivo específico, não tinha, e mais do que isso, a suspeita também é que eles estavam vendendo os dados. Para quê, Andréia? Para criar factoides aí que ficariam difícil de desmentir. Por exemplo, eu sempre falo aqui para vocês, o que é mais fácil você desmentir? Uma mentira inteira ou uma meia-verdade? O que é mais fácil você desmentir? Com certeza a mentira inteira. A mentira inteira é muito mais fácil você desmentir. Agora, quando é uma meia-verdade, o que é isso? Uma mentira bem contada, fica muito mais difícil. Por quê? Porque você mistura dados e informações que são verídicas com situações que são falsas. Aí fica muito mais fácil você desmentir. E o acesso aos dados de ministros do Supremo Tribunal Federal, de PGR e tudo, era exatamente para dar essa frente de que era verdade. Situações de mentira, de não sei o quê, de ataque a ministra, de ataque a PGR e tal e coisa. E isso entrou dentro do bojo do inquérito das fake news. E o Procurador-Geral da República que pediu essa operação. Qual operação, Andréia? Houve operação de busca e apreensão contra esses 4 servidores. Foram apreendidos celulares, computadores, tá? Foi pedida a quebra de sigilo bancário de todos, para saber se eles têm movimentação financeira estranha àquilo que eles recebem com o salário deles. A tornozeleira eletrônica, foi estabelecido o uso de tornozeleira eletrônica para os 4. Apreensão do passaporte deles, e também eles foram afastados das suas funções públicas, até o deslinde de toda a investigação. É isso que aconteceu em relação a esses servidores públicos, e a Polícia Federal continua na rua investigando essa situação. Quais crimes que pode entrar, André? Quebra de sigilo funcional, uso de informações privilegiadas para motivos criminosos e até organização criminosa. Como são 4,
né, dá até organização criminosa. E estão lascados. Se realmente ficar comprovado que foi acessado dados sigilosos de autoridades públicas, notadamente se foi para vender os dados, estão lascados. Isso não pode ocorrer, tá bom? E vamos ver o que vai dar. Vou até mostrar aqui um tico-tico. Olha aqui, ó. PF faz operação para apurar vazamento de dados da Receita de ministros do STF e seus familiares. Servidores acusados de vazar dados da Receita serão ouvidos pela Polícia Federal. 4 pessoas, servidores públicos, foram alvos de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Nos próximos passos da apuração, os investigados responderão a perguntas dos delegados da corporação. Caberá à Polícia Federal investigar se a quebra de dados fiscais da mulher de Moraes e do filho de um dos ministros foi encomendado para ser vendido a terceiros. Só que tem mais gente também. Já descobriram que uma sobrinha, presta atenção, gente, uma sobrinha de Gilmar Mendes também teve o acesso aos dados dela de forma ilícita, sem qualquer procedimento administrativo que justificasse essa situação. E pode esperar que vai ter mais gente envolvida nessa situação. E acredito, inclusive, que talvez isso esteja dentro do bojo até mesmo da tentativa de golpe. O que a Polícia Federal vai investigar? Vai investigar tudo. Por exemplo, os caras eram bolsonaristas? Declarado? Como que eles agiram durante toda a questão do 8 de janeiro?